A aula de hoje... Obrigado. A aula de hoje é uma introdução ao estudo da carta aos Coríntios. Como os irmãos já devem ter percebido pela revista, o estudo de Coríntios é dividido em duas revistas, 8 meses, e a primeira carta não está completa nessa primeira revista. E nós vamos estudar do capítulo 1 até o capítulo 11, e na segunda revista o restante de 1 aos Coríntios e a 2 aos Coríntios. Quando nós passarmos dessa revista para outra, nós vamos perceber que passamos de uma polêmica, de um estudo de polêmicas na igreja dos corintianos, e passaremos para questões um pouco mais doutrinárias em seguida. Vamos aqui seguir pela nossa revista, para nós termos uma ideia do que vai acontecer nesse estudo. Eu, quando digo a igreja dos corintianos, não estou errando, não estou chutando muito longe não, tá? A cidade é chamada Corinto, os nativos da cidade são coríntios, mas em inglês é Corinthians, né? Do jeito que é o nome do não sei, né? Porque foram pegar o nome do time de futebol desse clube, de Corinthians, lá escrito em inglês. Sei lá, né? Daqui a pouco aparece o Esporte Clube Timóteo, Tessalonicenses Esporte Clube. Não, tá bom, né? Ficar só no Corinthians já é até demais, né? E como eu já tinha dito na semana passada, os corintianos já estavam dando problema 2000 anos atrás. Então o negócio é sério. Alguns dizem que não é certo ser corintiano não, porque a Bíblia diz sede santos porque eu sou santo, né? Então o pessoal acha que tem que torcer pelos santos. Outros acham não, São Paulo é mais importante porque ele foi um grande apóstolo. Outros falam que é o Palmeiras porque a cidade de Jericó é a cidade das palmeiras, e aí vai, né? E nós não vamos nos deter no futebol não, nós vamos falar aqui de comportamento da igreja e questões doutrinárias. Também nós vamos ver nesse nosso estudo que as cartas aos Coríntios não são cartas de exposição de revelação doutrinária, como foi em Romanos. Explanação de um conhecimento doutrinário que Deus deu de imediato para o apóstolo Paulo e ele trouxe para a igreja. São cartas mais focadas em comportamento, em relacionamento e esclarecimentos de coisas. Todavia, fato importantíssimo que nós vamos ver, tudo isso tinha que ser baseado em doutrina. Paulo não poderia corrigir, ensinar, explanar, falar de relacionamento se não fosse baseado em doutrina, e nós vamos ver o porquê. Porque a doutrina é fundamental para a compreensão dessa carta e para o relacionamento da igreja. Vamos lá para a lição. 1. A igreja de Deus em Corinto. Versículo-chave, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, está aí na lição. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E o alvo da lição: ao estudar esta lição, você conhecerá melhor o propósito e as circunstâncias de 1 aos Coríntios, seus principais temas e a importância dela para a igreja de hoje. Então, baseado no que se fala do alvo da lição, o estudo de 1 aos Coríntios é importante para nós, porque nós somos a igreja de hoje. Agora, perguntar-se-ia, o que eu tenho a ver com isso, com os problemas que havia na igreja de Corinto? O que eu tenho a ver com isso? Eles se repetem na igreja de hoje? Vocês vão ver que se repetem em algumas instâncias, mas os princípios que levaram ao cometimento de erros na igreja de Corinto são princípios presentes em toda a história da igreja e estão presentes agora, na revolução, quando as coisas acontecem, né, de forma até revolucionária, nos costumes sociais, nas novidades de comportamento social. As coisas acontecem em alta velocidade e muitas vezes aqueles que ensinam, doutrinam, pastoreiam a igreja são pegos de surpresa com comportamentos que vêm de fora da igreja para dentro
surpreendem aqueles que lideram a igreja e surpreendem até os membros mais antigos. E são coisas com que Paulo se deparou, mas que agora, acontecendo no nosso tempo, acontecem em velocidade mais alta. Essa é a preocupação. Então nós vamos ver qual foi o remédio para a igreja de Corinto e qual é o remédio para a nossa igreja de hoje. Isso é que é importante saber. Nós não vamos estudar uma literatura, nós não vamos ver apenas os escritos por ler e compreender o pensamento da época, não. Nós vamos ver em que isto afeta a nossa igreja e se afeta de modo semelhante a que afetou a igreja em Corinto também e as demais igrejas. Vamos ler. Eu vou ler a introdução porque não adianta, né? Não vai dar para gravar aqui. Eu acho importante, estou achando muito importante essa gravação e preciso agradecer o apoio que o pastor está prestando, porque ele tem trabalho. Não é só de colocar o gravador aqui, ele tem trabalho depois de lidar com a gravação para poder dividir em partes e publicar no WhatsApp. E eu estou achando muito importante porque às vezes a gente está cansado, está com sono e deixa passar algum ponto importante da aula e fala, ixi, ele já falou disso, agora como é que eu vou perguntar? A aula acabou. A pessoa pode pegar a aula depois e repassar. Eu vou confessar para vocês que eu tenho ouvido todas as minhas aulas. E a Natália falou, o que você está fazendo? Você está ouvindo a sua própria voz? Eu falei, não, eu estou ouvindo a aula. Não é porque fui eu quem dei a aula que ela não é importante para mim. Então eu repasso a aula, eu posso reforçar algumas coisas que eu ensinei e posso até corrigir. E eventualmente eu faço isso e quero fazer. Então tem sido importante para mim também, irmãos. E espero que seja importante para vocês. Eu falei para vocês, né, da outra vez que essas aulas têm chegado em som até Paris, né? Aparecida, ali no Vale do Paraíba, Aparecida, Guaratinguetá e até Fortaleza também. E quem sabe, né? Está chegando até em outros lugares que o pessoal pode ir replicando. Vamos lá ler a introdução da nossa lição, então. Merrill Tenney lembrou que, em conteúdo e estilo, 1 aos Coríntios é a mais variada de todas as epístolas de Paulo. Em suas páginas ocorrem todos os recursos literários conhecidos na arte de escrever: lógica, sarcasmo, súplica, censura, poesia, narrativa, exposição. Em suma, foi escrita no mesmo estilo que Paulo empregaria em uma conversa com os anciãos de Corinto, se estivesse com eles. Mais do que um ensaio rígido sobre assuntos teológicos, é uma epístola absolutamente informal na maneira como aborda os vários problemas. Eu acho que a pronúncia é essa, né? Vamos ver. David Pryor, se eu estiver errado alguém me diga, não sei nem a origem desse cara, ressaltou que 1 aos Coríntios é o livro perfeito para o momento atual, tá vendo? Eu disse, né? Vai ter que servir para nós aqui em Pirassununga e na Segunda Igreja Batista. É o livro perfeito para o momento atual. Seu objetivo é ajudar as igrejas a reconhecerem os problemas e as tensões que confrontam o povo de Deus num mundo cada vez mais urbano. Não é certo pensar que a epístola só trata de problemas. Nela também estão inseridas instruções a respeito da ceia do Senhor, todos os meses, isso é lido aqui, 1 Coríntios capítulo 11, e como eu já falei recentemente, às vezes nós de tanto lermos, já sabemos de cor, e isso se torna carne de vaca para nós, feijão com arroz. Quando o pastor vai ler aquela passagem de 1 Coríntios, isso já entrou tanto pelos nossos ouvidos que já não entra mais no nosso cérebro e no nosso coração. Eu digo para vocês que os crentes que têm mais tempo de igreja, se prestarem atenção não só com os ouvidos, mas com o coração, na próxima vez que o pastor ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, vai sair daqui impactado pela leitura, com certeza, e talvez acrescente algo na sua visão a respeito da Santa Ceia e da comunhão do povo do Senhor e com o Senhor. Por isso, não deixe isso acontecer com você, de que a palavra de Deus tem sido muito lida, muito ouvida, já sei de cor, isso aqui não é o Salmo 23, eu sei do começo ao final de cor. Sim, mas você tem que viver isso. E Deus fala que a sua palavra é viva e eficaz. Não é letra morta, que nós já ouvimos muitas vezes, não tem mais significado. É viva. Cada vez que nós abrimos o coração para a palavra de Deus, pode ter sido ouvida milhares de vezes. Se você abrir o coração hoje para a mesma palavra, ela vai causar um efeito novo na sua vida. É viva a palavra de Deus, e é de Deus.
Então, voltando lá para a segunda linha, né, estão inseridas nessa carta instruções sobre a Santa Ceia, o mais belo texto sobre o amor, que é 1 Coríntios 13, e ensinamentos firmemente fundamentados sobre a doutrina da ressurreição dos crentes, capítulo 15. Esse é o grande capítulo, o grande tratado sobre a ressurreição dos crentes na Bíblia. Esse é maravilhoso e vai ficar para a segunda revista nossa. Por todas essas e outras razões, 1 aos Coríntios é uma epístola importante e relevante. Com certeza será muito produtivo examinar o seu conteúdo, tanto para o estudioso da Bíblia, como para toda a igreja. Aqui, para mim, deveria ser uma coisa só. Toda a igreja deveria ser estudiosa da Bíblia, mas, infelizmente, os tempos modernos estão dividindo as coisas. Existe a igreja e existem os estudiosos da igreja. Não deveria ser assim. Está nas nossas mãos fazer com que essas duas coisas se fundam novamente. Toda a igreja ser estudiosa da Bíblia, aplicadora da palavra, vivenciadora da palavra, ver a palavra surtindo efeito dia após dia na sua vida e na vida do seu irmão, da sua irmã. Isso é muito maravilhoso. Se todos nós somos estudiosos e aplicadores da palavra do Senhor. Vamos passar para o capítulo 1 da nossa lição, visão panorâmica da carta. Na verdade, o estudo de hoje é uma visão panorâmica, né? Nós estamos falando da carta todinha de Corinto em apenas uma aula, então só pode ser feito isso de forma panorâmica. Vocês lembram o que é visão panorâmica? É você olhar assim do alto, de forma mais abrangente, e você olha aqui e você vê 40 placas de piso no chão. E você tem ideia de quantas são, uma ideia geral da colocação delas, mas depois você vai analisar uma por uma. E vai observar, olha, essa aqui tem um negocinho aqui nesse cantinho que aquela outra ali não tem, essa aqui tem um risquinho, essa aqui seria depois a visão em detalhes. Então nós estamos fazendo a visão panorâmica, no geral, para ter uma ideia geral de como está o ambiente dessa carta, vamos dizer assim. E esse estudo essa visão panorâmica da carta foi dividida aqui em umas partes. A primeira dela fala sobre a igreja, sobre a cidade de Corinto. Antes de começar essa leitura, deixa eu fazer uma introdução a essa leitura sobre a cidade de Corinto. Corinto é uma cidade situada na Grécia. E a Grécia antiga, clássica, que dominava aquela região, era bastante próspera, mas eram mais ou menos cidades-estados, vamos dizer assim. Cada cidade tinha como o seu próprio rei. Então, as várias cidades da Grécia eram assim. E era florescente. A localização da Grécia no mar Mediterrâneo é privilegiada. A Grécia é um ponto de passagem entre o comércio que vem do Ocidente, o comércio que vem do Oriente, e passa tudo por ali, pela Grécia. E o porto da cidade de Corinto é o centro das atenções, vamos dizer assim, do comércio. Quando o Império Romano conquistou aquele mundo antigo, impôs o seu domínio, em princípio era para ser um domínio pacífico sobre a Grécia, algumas cidades se rebelaram, não quiseram se render ao poder romano. Corinto centralizou essa rebelião. Mais ou menos uns 50, 52 anos dessa data, que está aqui mais ou menos em 198, aproximadamente, começou essa rebelião. E no ano, antes de Cristo. E no ano 146, o exército romano marchou contra essas cidades rebeldes e arrasou a cidade de Corinto, mas arrasou ao chão, destruiu, acabou com a cidade, pôs na lona mesmo. Os habitantes que não foram mortos foram levados embora como escravos. Acabou a cidade de Corinto, que era uma cidade rica, muito próspera. Cerca de 50 anos, aliás, cerca de 100 anos depois, em 46 a.C., Júlio César, diz a nossa lição que tinha uma visão muito boa para negócios, né? Para a prosperidade, mandou reconstruir a cidade e, para colonizar a cidade, mandou veteranos, militares aposentados, assim como eu, né? Que já não servem mais para a guerra, mandou para lá e distribuía terras entre eles, e algumas autoridades também,
e determinou a reconstrução da cidade, a retomada das atividades sociais e comerciais. Rapidamente, a cidade floresceu, rapidamente. Tanto é que 100 anos depois dessa medida de Júlio César, Paulo já estava chegando a Corinto. Foi mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, mais ou menos. E já encontrou 100 anos depois uma metrópole que tinha sido erguida do zero, dos entulhos. Encontrou uma cidade que era bastante viva em termos econômicos, comerciais, em termos sociais, termos religiosos e em termos de vícios e pecados também. Porque assim como as mercadorias do comércio do Oriente e do Ocidente se encontravam, os vícios do Oriente e do Ocidente também se encontravam ali. E ali era uma mistura de culturas, cultura grega, cultura romana e de outros povos, era uma mistura. E o interessante é observar, que acontecia na época, acontece agora também, os seres humanos parece que quando se juntam, em vez de aprenderem o melhor uns com os outros, aprendem o pior. Não é assim que está acontecendo? Quando existem ajuntamentos sociais de procedências muito diferentes, parece que as pessoas trocam, fazem um intercâmbio cultural de porcarias, em vez de fazer um intercâmbio de coisas boas. O intercâmbio de coisas boas tem que ser forçado, tem que ser planejado, e tem que ter gente fiscalizando, supervisionando, planejando. E o intercâmbio de bugiganga, de porcaria, é espontâneo, faz parte da natureza humana. E assim Corinto foi reconstruída, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista moral. Era uma cidade de vícios, as baixarias aconteciam lá. E uma das divindades mais consideradas da cidade era Afrodite, conhecida como deusa do amor, mas não do amor verdadeiro, do amor libertino, do amor de baixo nível, animalesco. Essa é uma das razões de Corinto ter tantas prostitutas cultuais. Não são as prostitutas de que a gente hoje ouve falar, que andam à beira das estradas, rodoviárias, não. Eram mulheres consideradas pela sociedade, que se prostituíam nos templos de forma ritual. Isso era um problema muito sério para a doutrinação da igreja. Nós vamos ver lá no estudo mais adiante, quando Paulo fala que as mulheres não devem cortar o cabelo, não é porque não vai para o céu se cortar o cabelo, mas era por causa do costume das prostitutas. Não vamos detalhar agora para a gente ver depois. Os homens também não deviam ter cabelo crescido por causa do costume dos homossexuais. E hoje é transformado em doutrina, né? Que homem que tiver cabelo longo não vai para o céu, mulher que tiver cabelo cortado não vai para o céu. Nada disso. É falta de entendimento, de buscar o contexto histórico e explicar as coisas. E essa cidade trazia muitos problemas para Paulo, e esta é uma das razões da carta. Alguns estudiosos acreditam que essa aqui não é a primeira carta, outros acreditam que é a primeira carta, mas entre a primeira e a segunda houve uma outra, que era uma carta que Paulo estava descendo a ripa mesmo, descendo o cipó naquela igreja. E assim nós vamos ter uma ideia, construindo uma ideia de como era a vida moral daquela sociedade, porque isso, como eu estou dizendo, afeta diretamente a vida da igreja. Por que afeta a vida da igreja? Porque nós não somos pessoas que apareceram do nada, que caíram do céu, vieram das nuvens e caíram dentro da igreja. Nós somos pessoas que vieram de lá, da sociedade. Não só viemos de lá, nós temos intercâmbio com a sociedade. Nós vivemos no meio dela. Nós trocamos informações. Nós absorvemos a cultura da sociedade e tentamos passar a nossa para lá. Muito mais absorvemos do que tentamos passar hoje em dia. Essa é a verdade. E a razão pela qual nós somos influenciados pela cultura da sociedade ao nosso redor. As igrejas ao redor do mundo têm feições diferentes. Um culto com louvor em igrejas na África, o louvor pode demorar até 2 horas. Os crentes dançando e cantando porque querem isso. Se expressam muito dessa maneira, cantando e dançando. E você vai para uma igreja daquela, você fala, meu Deus, onde é que eu vim parar? Será que eu estou em Corinto? É aquele espaço grande e o pessoal dançando e pulando dentro da igreja e cantando para o Senhor. Aquela é a maneira correta para eles de servir o Senhor. E é muito duradouro o louvor lá. Aqui são 30 ou 40 minutos, por quê? Porque a nossa cultura impõe isso. Não sei se é por causa do nosso imediatismo, porque nós nos cansamos facilmente com as coisas.
nos aborrecemos muito facilmente com as coisas. Então aqui o que acontece? 30, 40, 50 minutos de louvor no máximo, e depois palavra, 30 minutos, 40 minutos, senão o pessoal já começa o relógio, né? E tomar água, é o banheiro, indo embora. Nós somos afetados pela nossa cultura imediatista. A gente quer as coisas rápidas, logo ali, pastor, cadê o seu sermão? É 3 pontos no máximo de sermão, senão vai demorar muito. Historicamente falando, as coisas não são assim, não foram assim. Fala-se de João Crisóstomo, o Boca de Ouro, de que pregou durante vários dias sobre a primeira carta de João. Ele pregava muitas horas por dia, parava para fazer refeição, descansar um pouquinho, e disse que era aplaudido constantemente, frequentemente era aplaudido. Vários dias pregando sobre uma carta, primeira carta de João. Hoje a gente suportaria isso, mas não tem nem perigo. Passasse de 1 hora aqui, já não teria metade mais do povo. São culturas diferentes, e nós estamos absorvendo coisas da cultura ao nosso redor, trazendo para dentro da igreja, e temos que pensar nisso. Precisamos pensar de que maneira a cultura popular está afetando a nossa igreja, a nossa família, a minha vida como indivíduo. Eu não preciso ser um extraterrestre no meio da sociedade, um sujeito totalmente desconectado da cultura da sociedade. Não. Eu tenho que estar ambientado de alguma forma com a cultura da sociedade, mas eu não posso ficar impregnado pelos valores negativos da sociedade. E era um problema muito sério de Corinto. Muito grave esse problema. Vamos ver aqui no tópico 2 do primeiro capítulo, a igreja em Corinto. A igreja em Corinto foi estabelecida por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo por volta do ano 50, quer dizer, mais ou menos um século depois que a cidade foi reconstruída. O fato da cidade ter sido reconstruída nessa velocidade e em 100 anos voltar a ser uma metrópole mostra, naquela época, né? Hoje em dia, 100 anos para se tornar uma metrópole não é muito tempo, não. Haja vista a questão do Japão, que foi reconstruído no pós-guerra, em pouco tempo se tornou uma potência novamente. A Alemanha também. Então, para hoje em dia não é muito tempo, mas na época era. Hoje em dia nós temos trens, aviões, navios de grande velocidade e capacidade transportando material para reconstruir muita mão de obra. Naquela época não era assim. Era muito difícil. Nem estradas praticamente havia, eram poucas coisas. Então, o fato de em 100 anos Corinto ter sido reconstruída do zero, da lona, e se tornar uma metrópole, cerca de 400 mil habitantes na época, isso é gigantesco. É mais ou menos a população somada de Porto Ferreira, Pirassununga, Leme e Araras. Você vai falar, mas não é grande coisa, é menor que Ribeirão Preto, mas para a época era grande coisa. Não havia planejamento urbano, era um crescimento desordenado, então você faz ideia de como era Corinto. E circulava muito dinheiro, né? E vamos ver como isso vai afetando a igreja. Continuando a leitura, enquanto lá morava e trabalhava na companhia de Priscila e Áquila, o apóstolo Paulo pregava o evangelho na sinagoga. Quando foi impedido de fazê-lo, mudou-se para a casa de Tício Justo. Mais tarde, os judeus o acusaram perante o governador romano, Gálio, mas as acusações foram ignoradas. E ele pôde permanecer na cidade por 18 meses. A partir dali, a perseguição foi mais por causa dos judeus e dos pagãos do que das autoridades civis. O apóstolo, então, com cerca de 50 anos de idade, em trajes de operário, entrou na movimentada metrópole e percorreu suas ruas em busca de uma oficina em que pudesse ganhar a vida. Não havia cartazes anunciando a sua chegada, um evangelista. Oh, apóstolo Paulo, o evangelista está chegando, corre todo mundo. Não, ele entrou como se fosse um operário, sem alarde, procurando um local para trabalhar, para fabricar tendas e a partir dali começar a evangelizar. Esse artesão chegou ali e começou a fazer tendas. Naquela época, essa era uma indústria importante. Dizem alguns comentaristas que Paulo ganhava um bom dinheiro fabricando tendas para poder sustentar seu ministério. Você faz ideia de que não era fácil ser um apóstolo? Ele passou um tempo aqui em Corinto, cerca de 1 ano e meio, 18 meses aproximadamente. Era muito tempo para ele. Então ele tinha que trabalhar, se sustentar e juntar dinheiro para poder viajar. E o seu foco era pregar o evangelho, era constituir comunidades cristãs. Não era trabalhar, mas ele trabalhava para se sustentar. Fazem ideia de como era difícil a vida dele? Porque ele não podia chegar num local totalmente desprovido de cristãos, de igrejas evangélicas, e falar, bom, alguém aqui vai me sustentar porque eu vou abrir uma igreja. Não havia cristão
quem ia sustentar? Os pagãos e os judeus iam dar risada dele. Então ele tinha que se cuidar. E era duplamente difícil, né, para a vida dele. Naquela época, essa era uma indústria importante. Paulo associou-se a Áquila e Priscila, 2 prósperos fabricantes de tendas. Ele sempre pôde prover o seu próprio sustento, ganhando bastante para levar avante sua obra missionária. Haja vista o fato de que muitos convertidos na igreja de Corinto tinham saído de ambientes imorais e idólatras, a igreja sofreu inúmeros problemas. Na verdade, não é que eles tinham saído. Vamos dizer assim que... sim, ele fala que muitos convertidos, né? Muitos convertidos de Corinto saíram de ambientes idólatras e imorais. Mas muitos ali não tinham saído completamente de ambientes idólatras e imorais. Razão pela qual Paulo faz comentários e dá instruções e reprimendas sérias ali. O incesto era tolerado na igreja de Corinto. O cara dormiu com a madrasta dele, se deitou com a madrasta dele. E Paulo falou, como é que vocês mantêm um iníquo desse no meio de vocês? Sem disciplina. A igreja estava permitindo que falsos mestres ensinassem a palavra e provocassem muitas divisões na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. Divisões dentro de uma mesma comunidade religiosa. Então a igreja tinha hábitos muito esquisitos, porque não tinha tirado por completo um dos pés do paganismo, da cultura da sociedade ao redor. Esse Apolo do que nós estamos falando aqui era um rabino judeu. Era bom na palavra, era bom, era eloquente, e ele pregava mesmo. Ele era admirado, porque era inteligente, era eloquente. Até que um dia ele se encontrou com Áquila e Priscila, e Áquila e Priscila mostraram para ele que ele não sabia tudo ainda sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. O que é que ele fez? Deixou a arrogância, o orgulho de lado e falou, eu vou me sentar aqui, vocês vão me ensinar então. E Áquila e Priscila ensinaram, ele humildemente, um ex-rabino, aprendeu mais sobre Jesus, sobre o Evangelho, e se tornou melhor ainda. Essa deveria ser a nossa tônica. Eu quero aprender mais, porque eu quero ensinar melhor. Eu preciso me dedicar. Isso não é função de professor, isso é função de crente, de cristão. O cristão sempre vai ter o que falar para alguém. Eu acho interessante o ministério da Natália. A Natália, como vocês conhecem, né? Meio durona. Às vezes eu até falo para ela, comparo a mula de Balaão, né? Mas ela é muito procurada para esclarecimentos bíblicos. E eu me admiro às vezes. Nós estamos juntos há 11 anos. E às vezes me admiro com a clareza que ela tem. E as pessoas procuram. Eu sou professor de escola dominical, tenho 31 anos de crente, a vida inteira estudando a Bíblia, e estou do lado dela e as pessoas perguntam para ela, por quê? Só Deus sabe, não sei. Alguém poderia dizer, por que não pergunta para o Hermógenes, que é professor de escola dominical? Deus sabe. Talvez ela tenha uma maneira melhor, mais importante, mais significativa para certas pessoas, para ensinar, para esclarecer. E ela não é professora e nem quer ser. Ela é uma cristã, simplesmente uma crente, que aprende e às vezes não estão nem sabendo o que ela está estudando e está aprendendo, para poder tirar dúvidas de pessoas, esclarecer pessoas. É nossa função, gente. Não é função de professor nem de pastor. Essa é função de crente, aprender, fazer como Apolo. Eu preciso aprender mais, porque eu preciso ensinar melhor. E falando disso, você vai ver embaixo aqui que tem uma lista de versículos, né, em negrito, Paulo dizendo assim, vocês não sabem isso, vocês estão vendo aqui? Todos esses versículos aí, não sabeis, vocês estão vendo aí? Por quê? Porque os crentes, nossos irmãos corintianos, tinham o nariz empinado. Cada um dentro da sua facção, dentro da igreja, achava que detinha o conhecimento. E o grande risco daquela igreja era entrar pelo caminho do gnosticismo, que é ter uma vida religiosa baseada apenas no conhecimento, apenas no conhecimento intelectual. E eles têm o nariz empinado com relação a isso. E a escrita dessa carta aos Coríntios mostra o quanto eles eram ignorantes com relação às verdades doutrinárias. E Paulo fala, vocês que têm o nariz empinado e acham que detêm o conhecimento, que estão sendo arrogantes até no meio da igreja, vocês por acaso não sabem que vocês são santuários de Deus, o Espírito Santo mora em vocês? Então ele vai fazendo perguntas que está jogando na cara das pessoas. Vocês não têm nariz empinado? São sábios? É uma mistura da cultura romana com a do mundo e com a cultura grega. A cultura grega helenística era aquela do conhecimento.
da expressão verbal. As pessoas inquiriam, paravam, pensavam, meditavam, raciocinavam, para depois expor para os outros. E ele dizia, ué, vocês que fazem isso não sabem não o que diz a Bíblia? Você não sabe o que diz o Antigo Testamento? Não sabe o que Jesus falou? Não sabe que o Espírito Santo faz isso? Então começou a passar na cara deles. Foram vários não sabeis. Aqui eu venho me lembrar de Jesus Cristo falando com Nicodemos, né? João capítulo 3, não é isso? Nicodemos não foi ver Jesus de noite? E Jesus falou para ele, é necessário você nascer de novo. Ele, mas como? Um homem na minha idade vai voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? O que é que Jesus falou? Você é mestre em Israel, quer dizer, você é professor do meu povo e não sabe isso. Olha que tapa na cara. Porque os judeus, os donos da religião, os fariseus e os escribas, e os saduceus também, detinham a autoridade sobre a religião e eles eram os doutrinadores do povo. E Jesus fala, você é doutrinador do meu povo e não sabe isso? Como é que se faz para nascer de novo? A doutrina mais importante do Evangelho é nascer de novo e você não sabe como fazer isso? Significa o quê? Que nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos ser colocados na posição de ensinar um dia e a responsabilidade é muito grande. Podemos não querer, mas nós vamos acabar nessa posição mais cedo ou mais tarde. Isso vai acontecer. E Tiago diz assim, muitos dentre vós não queiram ser ensinadores, porque nós vamos receber mais duro juízo. Então aquele que chega na função de ensinar, ou se prepara, ou vai ser moído no julgamento, é julgamento duro. Quando eu falo aqui que professor de escola dominical, que pregador, ensinador, tem que viver estudando a Bíblia, não é estudar de vez em quando e não é estudar para dar aula, é estudar apaixonadamente a palavra. Fique sabendo que eu não estou brincando quando eu falo isso, eu não estou provocando ninguém para ter raiva. Não importa se é a classe lá na faculdade de teologia, ou se é a classe das crianças, ou é qualquer classe no meio disso. Pode ser até o berçário da igreja. Quem ensina a palavra de Deus tem que conhecer a palavra de Deus, para que Jesus no dia do julgamento não diga, você era professor na minha igreja e não sabe isso? Você não ensinou isso por quê? Ah, mas não sei o que, não tive tempo. Não, mas você assumiu o cargo, você assumiu a responsabilidade. Jesus deu bronca em Nicodemos, que foi procurar para saber coisas profundas, e Paulo está na cara dos coríntios dizendo, vocês não sabem isso não? O que vocês estão ensinando aí em Corinto? Se vocês não sabem nem isso. É muito sério, gente. Por isso vou repetir Tiago, muitos de vós não queiram ser ensinadores, porque nós vamos receber muito mais duro juízo. Leia a carta de Tiago, você vai ver isso escrito. É sério. Aí depois a gente vai dizer, não, mas eu não quero mais ensinar. Mas o problema é que, como eu disse, isso é função do crente. Mais cedo ou mais tarde você vai ser confrontado com isso. E pelo menos o básico você tem que saber. E gente, se nós nos alimentamos de novela, de YouTube, de internet, de WhatsApp o tempo todo, por que nós não nos alimentamos da palavra de Deus? Por que nós não podemos aprender mais da Bíblia se a gente tem tempo para tanta coisa? Quem namora e não tem tempo para estudar a Bíblia, pare de namorar. Dispensa o namorado e a namorada fala, não, eu vou me dedicar a aprender a palavra do Senhor. Quando eu tiver melhorado o meu nível, a gente volta a se encontrar, se Deus quiser, senão tchau. E assim vai, entre outras diversões. É sério isso ou não é? E a igreja de Corinto estava sofrendo por falta de membros responsáveis com a palavra e com a doutrina. Olha esse quadro que está no item 3, não tem um quadro azul aí na sua revista? Visitas de Paulo a Corinto e correspondências com a igreja? Na sua revista tem um quadro assim? Tem, né? Olha só, nós vamos passar rapidamente por ele. Olhe lá na coluna da direita, data. Vocês estão vendo que é tudo na sequência? Anos 51, 53, 54, 55. Vamos vendo. Agora olhe na coluna da esquerda. Na segunda viagem, Paulo funda a igreja de Corinto, ano 51. Em 53, um ano e meio depois, na verdade, Paulo sai de Corinto e vai para Éfeso. Um ano depois, aproximadamente, Paulo volta para Corinto para fazer uma visita constrangedora. Quer dizer, por volta de um ano que ele tinha saído da igreja, a igreja já tinha caído na barbaridade. Ele volta a fazer uma visita constrangedora. Embaixo,
Paulo escreve a carta perdida, que era uma carta que os historiadores dizem que, pelo contexto dessas duas cartas, era uma carta em que ele estava descendo o sarrafo no comportamento da igreja. 1 ano depois de que ele faz uma visita constrangedora. Na linha de baixo, chegam pessoas até Paulo, da família de Cloé e outros da igreja, dizendo: Paulo, o negócio lá está feio. Primeiro nós vamos fazer uma lista de perguntas para vocês sobre as coisas que a gente não está entendendo, mas o negócio lá está pegando. É imoralidade na igreja, é distúrbio na Santa Ceia, é rico comendo e pobre passando fome, são problema com relação ao casamento, problema de entendimento da ressurreição. Paulo, você não faz ideia da bagunça que está. Olha, 1 ano depois do outro, pelo amor de Deus, a igreja não se aprumava. Aí você vai entender, mas por que acontece isso numa igreja fundada por Paulo e com bons obreiros trabalhando lá? Sabe por quê? Está logo abaixo aqui, no tema, que nós já vamos ver. E aí começa, vai ali aquele quadro que nós falamos, não precisamos ler tudo, mas você está percebendo que parece que era uma sucessão, os problemas se renovavam de um ano para outro. Não é possível. As coisas antigamente aconteciam muito mais devagar do que agora, foi o que eu falei, né? Muito mais devagar. Mas na igreja de Corinto parece que as coisas, a maldade estava acontecendo depressa demais. Paulo funda a igreja, deixa a igreja doutrinadinha. No ano seguinte a igreja tem problema. No outro ano tem que visitar para dar uma bronca. No outro ano tem que escrever uma carta dando bronca. No outro ano chega uma comitiva de lá dizendo: Paulo, a gente não aguenta mais, está uma confusão aquela igreja. Pelo amor de Deus, que igreja é essa? O esclarecimento está aqui embaixo, um tema. Pode-se dizer que o tema dessa epístola é corrigir uma igreja afetada pela carnalidade e imaturidade dos seus membros. A disciplina não era aplicada na igreja. Você fala: aí está o problema. Os crentes eram imaturos, carnais, e a disciplina não era aplicada. Gente, isso é apenas um sintoma. Isso é a febre, a dor, o rubor de uma doença. Isso não é doença. A febre não é doença, a dor não é doença e o rubor não é doença. São sintomas. Esse aqui são sintomas de um problema maior da igreja. Mas qual era o problema de Corinto, então? Se isso aí são apenas sintomas. Vamos lá. A disciplina não era aplicada na igreja, havia permissividade, tanto moral como doutrinária. Esse era o centro do problema de Corinto. O problema de Corinto era doutrinário. Eles falam: mas peraí, mas não foi Paulo que ensinou? Não havia bons obreiros ali? Olha, há uma variedade de possibilidades, mas uma coisa eu quero dizer: nem sempre um bom ensino significa uma boa aplicação, porque um bom ensino e uma boa liderança pode sair dali perfeitamente, mas se nós não aplicarmos o esforço do pastor, não adiantou nada. O pastor pode passar muito tempo preparando uma boa mensagem e chorar para poder trazer a mensagem para a igreja, como algumas vezes eu vi. Inclusive, eu já até falei aqui 2 anos atrás, ele não estava presente, foi por isso que eu falei, que nós deveríamos sentir prazer e, entre aspas, orgulho de ter um pastor que ainda se emociona diante da igreja, que consegue derramar lágrimas, porque isso por aí afora não existe mais, não. Um pastor que se emociona diante da igreja, que tem coragem de expressar suas emoções e derramar lágrimas enquanto prega para a igreja, isso não é normal, não. Então nós temos que valorizar isso. E o que eu quis dizer é que o pastor pode derramar lágrimas aqui diante da igreja, mas se eu não quiser obedecer, nada feito. Esse podia ser o problema de Corinto. É uma das possibilidades. Prevalecia o orgulho em vez da humildade. Gente, alguém me falou, um crente me falou lá no Ceará, em Fortaleza, quando eu morava, que o pastor dele disse que humildade é a capacidade para aprender. Isso é uma das possíveis conceituações de humildade. Humildade é capacidade e disposição para aprender. Isso é verdade. Nós não vamos praticar a doutrina se nós não aprendermos, e nós não vamos aprender se nós não formos humildes, porque a doutrina da palavra do Senhor é exigente. Ela não mexe apenas com o nosso raciocínio, ela mexe com os nossos valores mais íntimos, mais profundos. Jesus disse: aquele que não estiver apto, disposto a abandonar pai, mãe, mulher, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Ela mexe com nossos valores mais íntimos, para a gente colocar Jesus no centro de tudo, o alvo maior e total da nossa atenção. E se Jesus é o alvo completo da nossa atenção, é o centro de tudo, então a palavra dele tem que ter valor. Isso quer dizer que não adianta eu dizer que eu coloco Jesus no centro da minha vida,
se a doutrina expressa por Jesus Cristo não está no centro do meu coração. Eu estou colocando apenas uma figura, não passa de idolatria. Eu coloco apenas uma figura de Jesus na minha vida, mas eu não obedeço a palavra dele. Eu me digo cristão, eu sou discípulo de Apolo, de Pedro, de Paulo, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Era isso que Corinto falava, mas a verdade doutrinária, o que Jesus queria para a sua igreja, dar ouvido à sua voz, deixar a palavra viva e eficaz, transformar a vida das pessoas, não estava acontecendo, porque não havia lugar. A soberba substitui a humildade. E se não houver humildade, não existe capacidade de aprendizado. Eu posso aprender intelectualmente, mas não vou aprender a praticar. Aquilo que eu aprendi intelectualmente não afeta meus valores mais profundos. Existem muitas coisas por aí, né? Quem lê, sabe? Nossa, existe tanto livro, mas tanta coisa para se ler, para se ouvir no mundo. Mas não existe nada comparável à palavra de Deus. A palavra de Deus, muitas vezes para mim, né? Cada um tem sua visão. Para mim, às vezes, parece que a palavra de Deus mostra o Espírito Santo fazendo assim dentro do meu coração, ó. Dentro do meu coração, lá no profundo. Eu li livros, li comentários, ficou tudo aqui. Aí, de repente, eu esboço uma intenção de agradar a Deus com aquela palavra e de cumprir. É como se o Espírito Santo colocasse a mão dentro do meu coração e tirasse coisa que não presta e colocasse a palavra viva e eficaz. Não tem preço isso. Não tem preço. Você e eu não podemos fazer isso. Nós podemos ensinar e pregar. Mas se nosso ouvinte não der o lugar, o coração aberto, circuncidado, o Espírito Santo não vai fazer isso. Então o problema da igreja de Corinto era doutrinário. Prevaleceu o orgulho, ninguém se preocupava com os irmãos, de fraca consciência. Alguns estavam muito entusiasmados com dons espirituais, que lhe davam maior destaque, enquanto faltava o amor. Olha, eu não vou entrar nos tópicos seguintes da lição, vou abordar o chamado do apostolado de Paulo nas próximas aulas, tá? Só quero encerrar falando da doutrina. Por que isso? Porque, para mim, o centro da aula de hoje é um problema doutrinário. Porque é uma chave para nós estudarmos o restante das cartas aos Coríntios. Nós não podemos estudar, os corintianos estavam acabando com a vida de Paulo lá 2000 anos atrás, né? Não são eles, somos nós, gente. Não são só corintianos, não, são palmeirenses, são paulinos, flamenguistas, atleticanos, todo tipo de crente, de todas as torcidas. Nós acabamos com a vida do nosso pastor quando a gente não dá ouvido à doutrina. Acabamos. Se corrói. Você vai falar, você sabe de alguma coisa disso? O pastor sabe que eu tenho experiência nisso. Corrói a vida do líder. O líder faz um esforço para ensinar. Veja Paulo, a aflição de Paulo. A angústia de Paulo, fala, meu Deus, será que essa igreja de Corinto nunca vai entrar no ponto, pelo amor de Deus? Eu estou aqui em Éfeso, essa igreja é uma maravilha, é uma bênção, e Corinto só dá problema, ano após ano. Então, o centro aqui é a doutrina. Não é que a doutrina seja boa ou ruim, a doutrina da palavra do Senhor é sempre boa, mas ela precisa ser dita. Por quê? Porque se a doutrina não for ensinada para a igreja não vai ter o que obedecer. A doutrina, a palavra do Senhor, não apenas normatiza, mas orienta o comportamento da igreja. Eu quero, já finalizando, nesses 2 minutos, dizer o seguinte. Uma vez eu fiz uma viagem para Uberaba, isso foi 9, 10 anos atrás, com um avião muito antigo da Força Aérea, o T-25, acho que o Lucas conhece, né? Vem demais, já voou nele também, né, Lucas? De montão, né? Eu fui de T-25 para Uberaba, com o tenente. E fomos, na volta, estava tudo limpo, né? O T-25 só pode voar visual, né? A diferença entre voar ou não voar visual é o guia que os instrumentos do avião proporcionam. Voar por instrumento significa que não importa o que está lá fora, importa que o piloto vai se orientar pelo instrumental do avião, com base em antenas e orientações que a Terra emite eletronicamente para o avião. Só que o T-25 tem seus problemas por causa da idade, né? Ele deve ter mais ou menos a minha idade, mas não tem o mesmo desempenho. Não tem o desempenho de um super tucano, vamos dizer assim, né? Bom,
Na volta, havia uma nuvem enorme na frente. Não era uma nuvem de tempestade, nada. Era um cúmulo enorme, aquele branquinho bonito, cheio de curvinhas assim, né? Uma beleza. Dá até vontade de descer, né? E mexer nele, né? Tão gostoso que é fofinho. E o piloto se comunicou com o centro de controle e pediu para mudar de nível. Eu penso, é só passar ali, vai molhar o para-brisa do avião, o que tem? Eu falei para ele, mas por que não pode entrar em situação por instrumento? Ele falou para mim, não. A doutrina de emprego do T-25 proíbe de entrar em condições por instrumentos. Eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com a igreja? A doutrina nos coloca num caminho certo, numa rota certa e impõe limites para nós. Se o piloto não soubesse, não conhecesse a doutrina do T-25, ele ia entrar em erro, em ilegalidade. Ele iria atravessar a nuvem, provavelmente não ia bater em avião nenhum, não sei, mas não podia entrar em condições por instrumento, tem que estar sempre no visual. Aí ele fez uma volta e foi subindo para passar por cima daquela nuvem. A doutrina da palavra de Deus pode nos levar dessa maneira. Às vezes nós temos obstáculos que nós não podemos passar. Não, mas eu tenho condições. Mas o Senhor diz, não, eu não quero que você passe por aí. Seja como Jó, desvie-se do mal. E se nós não conhecermos a doutrina, nós não vamos nos desviar. Como é que nós vamos reconhecer o que é mal do ponto de vista espiritual? Que é Deus quem nos explica o que é mal e o que é bem. É só Deus que pode nos explicar. Como é que nós vamos conhecer isso e saber discernir se nós não conhecemos a doutrina? A igreja tem que ser doutrinada. Tem que ser. Aquele que não dá ouvido ao seu pastor, que não frequenta a escola dominical, que não ouve os sermões do pastor, que não aceita a visita do pastor, que não aceita a reprimenda do pastor, não está aceitando ser doutrinado. Como vai se desviar do mal? Como vai evitar o mal? Naquele dia terrível que vai chegar para todo crente chega. Para todos os crentes chega o dia terrível. Todos. Quando chegar o dia terrível, como é que esse crente vai se desviar da nuvem? Então, isso era Corinto. Vocês perceberam agora qual era o problema central de Corinto? Dos coríntios? Conheciam intelectualmente a doutrina, mas trabalhavam com ela cada um de acordo com aquilo que achava que era correto. E nós temos muito disso na igreja hoje. Eu nunca vi tantos pastores como na igreja da atualidade. Tantos pastores. Uma igreja como a nossa, por exemplo, que tem 70, 80 membros, tem uns 30 pastores. Por quê? Porque tem pessoas que não dão ouvido ao pastor que Deus nomeou, então aquela pessoa se constitui seu próprio pastor. Ele faz o que quer da sua vida. Ele se ensina, ele se corrige, se quiser se corrigir, e ele é dono do próprio nariz. A igreja contemporânea não é só CIBAP, não. A igreja contemporânea tem pastores demais. E tem crentes de menos. Assim era Corinto. Deu para perceber que nós precisamos estudar as cartas aos Coríntios? Deu para perceber? Pastor, o senhor não me leve a mal de entrar nessa área que eu entrei, tá bom, pastor? O meu propósito aqui é ensinar a verdade e dar apoio ao ministério do pastor. Por isso que eu falo, puxa saco do pastor. E daí? Eu não estou falando mentira. Quem disser que eu estou errado ou falando mentira, vai me provar. Ou diga para ele, pastor, o irmão de lá está puxando muito saco do senhor, mas não está certo não. Agora, se eu estiver certo, por favor, dê ouvidos. Por favor. Em nome de Jesus. Amém?